Ao ouvir quem é digno, o Cordeiro disse: eu sou. O relato que nós vamos começar a considerar nessa noite é um relato um tanto trágico e triste. Vês que se o Elian estava cantando a respeito de dignidade, o relato tem a ver com o extremo oposto, indignidade. É o famoso bezerro de ouro, que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, o bezerro de ouro de Êxodo 32. Quantos têm o texto santo nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Texto infalível, a palavra de Deus, o único livro que Deus deixou para a humanidade. O resto é tudo invenção de religião. Mas esse aqui foi dado por Deus, para o seu povo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus. Nunca deixe ninguém enganar você. Nunca deixe. Na minha caminhada acadêmica eu ouvi tanto lixo, meus irmãos. Na minha caminhada por aí, eu ouvi tanta besteira da boca de eruditos. Mas o Senhor me preservou, aleluia. Aleluia, o Senhor me preservou. Pela graça e misericórdia, eu não tenho crédito. O crédito é do Senhor apenas. Êxodo 32, para fazer justiça, é uma massa enorme de 35 versículos. Nós vamos pinçar aí do 7 ao 14 e vamos considerar em um primeiro momento. E aí, na quarta-feira seguinte, vamos tentar terminar de considerar o episódio como um todo. Êxodo 32, a minha tradução diz: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que tu fizestes sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, e o adoraram. Eles sacrificaram e dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Imagina. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo de dura cerviz. Algumas traduções é povo obstinado, outras traduções é povo rebelde. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os mate, e de ti, Moisés, faça grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque vão dizer os egípcios: com maus intentos tirou o povo para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Arrepende-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tu tens jurado e disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Ó Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui, afinal? Qual é o contexto desta passagem? O que aconteceu nesse episódio? Moisés havia subido na montanha do Sinai, de onde recebeu vários direcionamentos do Senhor, inclusive o famosíssimo decálogo, os 10 mandamentos escritos com o dedo do Senhor nas pedras. Lemos a respeito dessa subida em Êxodo 24, 12, se você tiver aí, deixe um dedo no 32 e volte um pouco mais atrás para você entender o contexto do que é que está se passando aqui. O Senhor disse a Moisés: sobe a montanha
sobe a montanha junto de mim e fica lá até que eu te dê as leis e os mandamentos que escrevi nas placas de pedra, para que possais ensinar ao povo com eles. Moisés, então, ao entender isso do Senhor, toma alguns anciãos e deixa Arão e Hur no comando do arraial, no comando dos 2 milhões de israelitas. Lemos essa transferência de poder no 24:14, 2 versículos apenas embaixo. Disse Moisés às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema, consulte-os, disse Moisés. E aí então, quando Moisés começa a delongar, eles se voltam para os líderes. Hur não é nem considerado. Hur, vocês lembram, é filho de Caleb, o grande Caleb, que com Josué estimulou o povo a que tomassem a terra. Caleb já bem velho a essa altura do campeonato, ainda forte, mas Hur estava se levantando como grande líder. É interessante, enquanto eu meditava a respeito dessas pessoas, quem eram os grandes ali no meio daquela vasta multidão? São poucos, e é interessante que é tudo influenciado pela família. Eu fiquei pensando, quão grande é a influência de um pai, de uma mãe num filho. É uma lição aqui para a gente tirar. Quão grande é a influência de um pai, de uma mãe, um pai santo, uma mãe santa, são de grande influência sobre os filhos, porque a gente não vê quase que o nome de ninguém, no meio desses 2 milhões de pessoas, a gente vê aí uns 10 nomes, Bezalel, por exemplo, que é neto de Hur, que é o artífice, lembram? O próprio Hur, Caleb, Josué, Moisés, Arão, Eliezer, é mais ou menos isso, dos 2 milhões de pessoas. Isso nos ensina que o exemplo de um pai, o exemplo de uma mãe é fundamental para fazer um filho e uma filha seguirem ao Senhor. Então, quando Moisés está demorando, eles se voltam para Arão. Arão havia ocupado a liderança com Moisés desde o começo, lá para trás, em Êxodo 4. Se lembra que a palavra do Senhor chegou a Arão, deve ter chegado através de um sonho, e ele estava longe de Moisés. Ele disse: vai te encontrar com Moisés no deserto, Êxodo 4, 27 a 30. Depois que eles se encontraram, Moisés e Arão reuniram os líderes de Israel, naquela época ainda escravo, e é interessante que foi Arão quem contou tudo que Moisés tinha testemunhado. Então, Arão era um líder desde o começo, mas ele não tinha a cepa de Moisés. Arão não tinha a fibra, não tinha, para usar um termo contemporâneo, a pegada que Moisés tinha. O texto deixa entender que Moisés havia como que desaparecido. Se a gente der uma olhada agora no 32, volta lá para o 32, versículo 1, Moisés tardava em descer, Moisés demorava em descer da montanha, ele estava ausente aí por mais de um mês. Em Êxodo 24, 18, a gente descobre que Moisés havia passado 40 dias e 40 noites naquela montanha. Isso até lembra um pouco Jesus, 40 dias e 40 noites. E é interessante que há um paralelo muito grande entre Moisés e Jesus, porque assim como Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, Moisés nessa ocasião também passou. A gente descobre isso em Deuteronômio 9:9. Você pode consultar isso aí, foi um milagre. Deuteronômio 9:9. Moisés, 40 anos depois, olhando para trás, diz: quando eu subi no monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Durante essa demora, o povo então pressiona Arão. O povo pressiona.
e diz: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Interessante que a idolatria está sempre ligada à festa, à bebedice, sexo, orgia e tudo mais. Interessante, a gente vai ver isso já já. O apóstolo João nos ensina que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação das riquezas não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O coração dos israelitas não estavam dentro dessa onda que eu estou dizendo aqui, de odiar o mundo. Ao contrário, eles estavam atrás de satisfazer a cobiça, que debaixo dos olhos de Moisés e do Senhor estava reprimido. Agora que Moisés saiu de cena, vamos arrepiar, por assim dizer. Vamos nos embriagar. Levanta um ídolo para nós. Eu estou parafraseando. Eles desejavam dar vazão aos instintos bestiais. Queriam ver riqueza, ouro, comilança, bebedice, orgia. O episódio do bezerro é paradigmático, ilustra muito bem isso. Vemos no versículo 2 de Êxodo 32, é só colocar, só olhar, bater os olhos mais em cima. Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei a mim. É interessante a riqueza que esses escravos haviam recebido da parte do Senhor, eles agora estão utilizando para debochar do Deus que deu a riqueza para eles. Vocês sabem de onde eles tiraram esse ouro? Eles eram escravos, lembrem disso. Pessoal, que era um grupo paupérrimo de escravos. Você sabe de onde veio esse ouro aí? Tirai da orelha das vossas esposas, dos vossos filhos, e trazei a mim. Foi o Senhor que deu essa riqueza para eles. Foi o Senhor que deu. Êxodo 12, olha aí de onde veio tudo que eles têm agora. Êxodo 12, 35 a 36, na última praga, os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo egípcio uma disposição favorável, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Que lição tremenda nós temos aqui de cara para tirar. A primeira é que enquanto eles eram escravos, obviamente nada ou muito pouco tinham, eles buscavam ao Senhor. Agora que eles estão ricos e têm muito, eles buscam prazeres. É o contraste entre a busca do Senhor e a busca dos prazeres. Quando eles não tinham nada, quando eles estavam gemendo, oprimidos no Egito, olha o que eles faziam. Êxodo 3, 7, 9, olha aí o que eles faziam quando eles não eram nada. Eles eram lixo humano, porque um escravo é um lixo humano com dono. Olha o que eles faziam aí. Êxodo 3, 7. De fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito, e também tenho escutado a sua oração. Eles oravam ao Senhor, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto estão sofrendo. O Senhor está comentando. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. A versão O Livro diz: o choro dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora é interessante que, tendo passado esses anos debaixo de escravidão, orando e clamando ao Senhor, repentinamente eles passam dessa postura aí para a postura de entregarem-se à farra. Versículo 6, olha aí versículo 6, Êxodo 32, 6. O povo se sentou para comer e beber,
e se levantou para, na NVI, entregarem-se à farra, na Almeida atualizada, para divertirem-se, na King James atualizada, para folgar. A tradução que melhor captura, não literalmente, mas de uma maneira parafraseada, é uma tradução em inglês chamada Good News Translation. Lá diz: o povo se sentou para festejar, festa que se tornou em orgia de bebedice e sexo. Captura melhor a ideia que está por trás do versículo 6. O quão rápido o povo passou de uma situação de escravidão, penúria e busca do Senhor, para uma situação de desprezo e deboche ao Deus que os havia abençoado. Esse episódio aqui me lembra muito o episódio de Números 25. Vocês lembram quando o povo cai em idolatria outra vez? E aí então os líderes de Israel estão chorando, porque o povo se prostituiu com as filhas de Baal Peor. Aí está todo mundo chorando ali. Aí um israelita entra no arraial com uma mulher midianita e leva para a tenda. Na cara de todo mundo, Moisés vendo, enquanto estava chorando, arrependido aqui, por causa dessa tragédia, o camarada ousa entrar com essa menina estrangeira e leva para a tenda, e Finéias pega a lança e entra na tenda e atravessa os dois. Vocês lembram desse episódio? Isso lembra muito a dureza do coração. Isso nos mostra muito a maneira obtusa, obstinada, rebelde, dura cerviz do povo de Israel. E que trata-se de imoralidade, não pode haver dúvida, porque o Novo Testamento comenta esse episódio que nós estamos estudando. Se você se voltar para 1 Coríntios 10, 7, deixa aí uma marca em Êxodo 32, se volta para 1 Coríntios 10, Paulo comenta justamente esse texto que nós estamos analisando. Ele diz, pega a partir do 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós, as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, se tornaram exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas mais, como eles, os israelitas, cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, e está aqui a citação, o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se, para a orgia. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O Senhor matou 23 mil, porque agiram dessa forma. Isso mostra como o povo era duro e difícil, como o povo era pecador. O contexto todo é um contexto de desenfreada celebração. O barulho e as danças são mostrados aqui no versículo 17, Êxodo 32, 17. Eu estou querendo capturar aí, para que a nossa mente se volte para esse contexto. Quando Josué ouviu o barulho, Êxodo 32, 17, algumas traduções, o alarido lá embaixo do povo, Josué, lembrem, já havia ido com Moisés para perto do monte. Mas aí Moisés desce do monte, pega Josué, e eles vêm andando rumo ao arraial. Parece que estão se preparando para a guerra, Josué disse, pelo barulho, que era um barulho ensurdecedor. Mas Moisés disse, não são gritos de vitória nem de derrota, eles estão cantando. Êxodo 32, 18. Quando chegaram perto do campo, Moisés viu o bezerro, toda aquela gente a dançar, e com cólera lançou no chão as placas de pedra que se quebraram ali, junto do sopé da montanha. Comportamento desenfreado, pagão e libertino da multidão, se mostra também
na reação de Moisés. Moisés reagiu de uma maneira muito forte, quebrando as tábuas que o Senhor havia dado, havia confiado a ele. Tudo isso aí aponta para uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento entre alguém que não tinha nada e agora tem tudo. Entre pobre e agora rico, cheio de ouro. Aí eu me fiz a seguinte pergunta: quando nós tínhamos menos do que nós temos hoje, nós buscávamos mais a Deus? Lembrem que eles eram escravos, não tinham nada, estavam clamando ao Senhor noite e dia por ajuda. Agora eles têm até ouro, vai buscar os prazeres, bebedeira, etc. Então tem uma lição. A gente leu em 1 Coríntios que o que aconteceu com eles foi uma lição para nós. Está aqui o texto, o que foi escrito, aquelas coisas que se passaram, são ensinamentos, são lições para nós hoje. Eu pergunto, quando você tinha menos do que você tem hoje, você buscava mais o Senhor? Se não, você está caindo nessa situação. Quando nós éramos escravos do inimigo, quando nós buscávamos prazeres e pecados, nós buscamos a Deus com a mesma intensidade que a gente buscava essas coisas? Do momento da sua conversão em diante, tem havido uma crescente busca pelo Senhor? Eu conheci colegas de caminhada em Capanema que iam a pé para a vigília de oração. E a pé. Hoje tem carro, mas não vem para o culto aqui de quarta-feira. É verdade o que eu estou dizendo. Alguns, naqueles iam de bicicleta com muito esforço, mas aí o tempo passou, cresceu, adquiriu recurso, agora não dá porque tem que assistir um programa. É a situação aqui. Ou seja, quando não tinha nada, buscava muito mais a Deus do que agora que tem muito. Faz sentido? É o que eles fizeram, buscando prazer. Nós devemos, a começar de mim, estar buscando o Senhor. Quanto mais o Senhor nos dá, mais a gente tem que querer o Senhor. Aqui não está no meu script, mas eu me lembrei de uma outra parada agora. E às vezes isso é coisa do Espírito. Isso me foi contado por um camarada cujo membro da igreja estava passando por um momento muito difícil, momento de desemprego, de luta. Chegou: pastor, nós precisamos orar, eu estou num aperto muito violento. Aquele membro fiel estava sempre ali na igreja, ajudando o pastor, ajudando os diáconos, um membro muito atuante, muito fiel, sempre presente e tal. Pastor, eu estou num aperto muito violento. Pastor, estou passando necessidade, preciso que se abra uma porta de emprego. Para eu disse: não, meu irmão, vamos orar que o Senhor disse que o filho do Senhor não é para mendigar o pão. Vamos orar. E aí oraram, se ajoelharam ali, clamaram ao Senhor e tal. Pá, ele conseguiu um emprego. Foi. E crescentemente, com o avançar na carreira, decrescentemente a presença dele na igreja. Até que chegou uma hora que ele desapareceu. E vai, busca, cadê? Vai para cá, vira, mexe, puxa, encolhe. O pastor deu com ele na rua. Meu irmão, quanto tempo o irmão desapareceu? Que houve esse pastor? Eterno já, né? Pastor, meu irmão, porque o irmão deixou o nosso convívio? Ele disse: pastor, o que eu estou ganhando nesses dias, eu teria até vergonha de entregar dízimo, por exemplo. Eu acho que seria até um insulto aos membros. Meu dízimo é um valor muito alto. A minha vida está num patamar muito elevado. Aí o pastor disse: meu irmão, vamos orar para você perder esse emprego, para você retornar as coisas que têm verdadeiro valor, meu irmão.
Vamos retornar, isso me foi contado. Então, quando não tinha nada, estava assiduamente na casa do Senhor. Tem tudo, não tem mais tempo para o Senhor. É o que aconteceu aqui, porque os prazeres da vida engoliram os israelitas. Interessante que 40 anos depois desse episódio do bezerro de ouro, Moisés faz um alerta para eles, quando se despede. O famoso discurso de Deuteronômio, que é justamente o adeus, antes de Moisés ser recolhido aos céus. E ele diz, em Deuteronômio 6, ele avisa, vocês vão entrar na terra, Deuteronômio 6, 10 a 16. Ele diz assim: o Senhor vai conduzir vocês à terra que jurou aos antepassados de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 6, 10 em diante. Terra boa, com boas cidades, ele diz, que vocês não construíram, cidades cheias de tudo que há do melhor, de coisas que vocês não produziram. Lá existem cisternas que vocês não cavaram. Lá há muitas vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, diz Moisés, e vocês comerem e ficarem gordos, tenham cuidado. Não esqueçam que foi o Senhor que tirou vocês do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor e só Ele prestem culto. Sejam zelosos para com o Senhor vosso Deus. E avisou dessa possibilidade. Há um perigo em todos nós, de que uma vez que a gente prospera, a gente corre o risco de esquecer o Senhor, ou diminuir o nosso zelo pelo Senhor. É por isso que o Senhor, na sua misericórdia, nunca dá muito dinheiro para alguns membros da igreja. É a misericórdia do Senhor. Diante da obstinação, diante da pecaminosidade, diante da rebelião dos israelitas na nossa história, Deus decide acabar com toda a nação. Quando o povo começa a adorar o bezerro de ouro, comer, beber e se prostituir, o Senhor imediatamente se distancia do seu povo. Olha que coisa curiosa no texto que nós lemos, 32:7. Vocês notaram uma coisa curiosa no texto? Foi o primeiro versículo que nós lemos hoje à noite. Diz o Senhor: desça, porque o teu povo, dizendo isso para Moisés. Você notou isso? O teu povo, que tu tirastes do Egito, eras. Como assim? Que coisa mais estranha aqui. Olha aqui, compara Êxodo 32:7 com 3:7. Êxodo 32:7, quando ele diz o teu povo que tu tiraste, compara com Êxodo 3, no qual o Senhor diz: tenho visto a opressão do meu povo, e tenho escutado o seu clamor, por isso eu desci para tirá-lo da mão dos egípcios. Eu que vou tirar da mão do Egito. Houve um distanciamento imediato quando o povo se torna idólatra. Só há uma coisa que nos afasta de Deus. Só há uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Somente o pecado nos afasta de Deus. Nada mais, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser o pecado. A idolatria que eles fizeram aqui, adorar, buscar o bezerro de ouro, para dar vazão aos instintos bestiais que ele estava doido para dar, na ausência de Moisés. A idolatria aqui é colocar Deus em segundo lugar. Isso é o resumo do que é idolatria. Todas as vezes que eu coloco Deus em segundo lugar, eu estou adorando o bezerro de ouro.
Todas as vezes que nós colocamos alguém ou alguma coisa em detrimento da vontade de Deus, nós estamos sendo idólatras. Os israelitas adoraram ouro e prazer. Nós precisamos ter cuidado para que a gente não adore bens materiais e prazeres. Existe alguma fórmula de eu me avaliar se eu sou idólatra? Eu gosto muito dessas fórmulas. E a gente, domingo, geralmente a gente tem uma fórmula para a gente se autoavaliar, não é? Eu gosto de me autoavaliar, eu espero que você também goste. Existe algo, a gente está dizendo, porque eles adoraram o bezerro de ouro. E eu? E eu? Será que eu não sou idólatra também? Muito bem. Aplique-se o seguinte, 2 ou 3 questionários na tua vida. Existe algum pecado que eu acalento no coração e não quero renunciar? Eu vou perguntar de novo. Existe algum pecado que eu acalento, que eu guardo no meu coração e que eu não quero renunciar a ele? Se a resposta for sim, eu sou um idólatra. Existe 2. Existe alguém que eu não perdoo? Se a resposta for sim, eu sou um idólatra. Porque eu estou desobedecendo um comando fundamental do Novo Testamento. Existe qualquer pessoa, note, 3º, existe qualquer pessoa ou qualquer coisa que atrapalhe a minha comunhão com Deus, mas eu não tomo medidas radicais para mudar? Tive tempo atrás aí uma pessoa que me procurou com um problema de um vício recorrente que não tinha jeito debaixo do sol. Aí tal, eu disse, não é oração. Que não tem nada a ver com oração. A primeira coisa que tu tens que fazer é pegar o celular e o computador e colocar fora do quarto. Não tem negócio de orar e jejuar, tu tens que tomar medidas. Quais são as medidas práticas e radicais que tu vais tomar? Tem que ser radical. Quando Jesus falou em arrancar o olho e cortar a mão, é para ser radical. Jesus não está brincando. Mas o meu computador é do meu trabalho, quebra o computador. É melhor que tu entre sem computador inteiro no céu do que tu vá para o inferno. É 1000 vezes melhor que tu entre sadio no céu do que com teu computador tu desça para o inferno do abismo do diabo. Idolatria é qualquer coisa, ou pessoa, ou vício, ou hábito que impeça a minha comunhão, ou que prejudique a minha comunhão com Deus. Eles eram o bezerro de ouro. E a minha? Qual é a minha? Qual é a minha? Eu preciso me avaliar. Amém, meus irmãos? Isso aqui não é para deixar ninguém culpado. Nós estamos aqui para tomar banho. Quando a gente toma um banho, a gente se sente melhor. Ninguém toma banho e reclama. A gente se limpa, é uma beleza. A palavra de Deus é água que lava, nos trata, nos abençoa. A palavra do Deus vivo vem para nos abençoar, para nos limpar, para nos purificar, para nos fazer melhor. Eu rogo a Deus que te dê graça e me dê graça para arrependimento e coração contrito, para o retorno ao seio do Pai. Moisés assim rogou, Moisés assim orou. Olha o coração, eu acho lindo o coração desse servo do Senhor. Não faz isso, Senhor, com teu povo, vagabundo, miseráveis que estavam fazendo o que estavam fazendo. Não faz isso, olha o espírito, 32:9. Deus acusa, Moisés, porém, 11, suplicou ao Senhor, ó Senhor, porque se acende a tua ira contra teu povo? Observa que ele mesmo tinha se acendido e quebrou tudo, rebentou tudo, mas quando é para interceder pelo, faz isso com teu povo, Pai. O povo que tu tiraste do Egito, porque os egípcios vão dizer que tu tiraste para matá-los, para destruí-los.
Oh, arrepende da tua ira, arrepende desse mal. Lembra de Abraão, de Isaac e Jacó. Que coração maravilhoso do servo Moisés. Esse tipo de espírito que eu e você devemos ter. Ah, tem uma lição preciosa. E eu termino com essa lição preciosa. Aqui, olha, tem uma lição preciosa. Quando eu souber que um irmão e uma irmã minha caiu, eu tenho que chorar. Quando eu souber que um irmão e uma irmã minha caiu em um pecado, ao invés de eu dizer, olha, tu sabes o que está acontecendo com a fulana? Não, eu tenho que chorar. Da mesma maneira como, se eu cair, eu gostaria que o meu pecado fosse oculto e fosse sabido só de Deus. Nós temos que correr para ocultar o pecado do irmão. Chorar com ele. Oh, Senhor, lembra de Abraão. Lembra do teu servo. Não faz isso. Não faz isso. Esse tipo de coração de servo que eu e você devemos ter. Lembra, Pai, da tua promessa. Tu és um Deus bom, tem misericórdia. Tem misericórdia de João, de Maria e de Pedro que tropeçou. O que eu posso fazer para ajudar? Esse é o espírito de Moisés. Esse é o espírito de um homem de Deus. Esse é um espírito de uma mulher de Deus. Diferente de Arão, que era um líder frouxo e se eximiu da culpa. Nós vamos ver isso quarta-feira que vem. Debaixo da pressão, cedeu e fez a vontade do povo. O líder tem que dizer a verdade. E a palavra de Deus está aqui para a gente ser confrontado com a verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.